professor, geógrafo e hispanista Robervan Barbosa de Santana escreveu um livro sobre uma etapa da história do Brasil pouco conhecida dos brasileiros. Foi o período em que o país esteve sob o domínio luso-espanhol. O livro O Brasil Espanhol será lançado na próxima quarta-feira em Aracaju e o autor está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai já falar sobre o seu livro, professor, mas antes eu gostaria de saber que período foi esse, que eu acho que até que eu faltei na aula de História, porque eu não estou lembrada desse período, gostaria que o senhor relembrasse então e falasse um pouquinho sobre isso. Olá, primeiramente obrigado pelo convite e gostaria de dizer que eu estou falando sobre o recorte temporal chamado União Ibérica. O recorte temporal é esse. A União Ibérica ocorreu entre os anos de 1580 a 1640. Há momentos em que eu faço citações pós-União Ibérica e antes da União Ibérica. O que seria essa União Ibérica? Foi um domínio, um período em que o Brasil ficou subordinado ao poder de Portugal e Espanha. Na verdade, Portugal ficou subordinado ao poder da Espanha e, consequentemente, o Brasil. E, por esse motivo, como Portugal perdeu aí, digamos que a hegemonia de mandos do Brasil isolado, ele ficou sob a tutela da Espanha. E tivemos consequências, digamos que efeitos, melhor dizer, efeitos desses 60 anos, dessas 6 décadas de domínio luso-espanhol no Brasil. Quer dizer, havia o domínio dos dois reinados, é isso? Exato. É importante que se diga que houve um juramento chamado Juramento de Tomar. O que foi esse Juramento de Tomar? O rei Felipe II da Espanha, ele prometeu, digamos assim, oficialmente que não ia intervir na política externa de Portugal. Só que isso não aconteceu. E então, essa pesquisa que eu fiz fala dessas intervenções da Espanha no Brasil. Só para citar um exemplo, a construção de fortalezas que defenderam o litoral brasileiro, por exemplo, da ocupação holandesa ou de outras nacionalidades que ocuparam o Brasil no período colonial. E que efeitos, então, que o senhor falou aí, que ficaram, né, surgiram a partir dessa ocupação? Um dos principais, eu poderia dizer, que foi a questão da anulação não oficial do Tratado de Tordesilhas. Que tratado foi esse? Em que houve um acordo entre Portugal e Espanha em que haveria um domínio lusitano no Brasil até um certo meridiano. Esse meridiano, que seria uma linha que começaria mais ou menos na altura de Belém, no Pará, e iria até Laguna, onde hoje é o estado de Santa Catarina. Com a União Ibérica, ou seja, com o Brasil estando subordinado ao poder luso-espanhol, então os portugueses ou os paulistanos, que a gente chama de bandeirantes, eles puderam expandir os seus, digamos, o território onde seria de domínio espanhol. Então não houve um acordo assim firmado, mas ficou permitido, como se fosse, na linguagem popular, uma vista grossa. É interessante que se diga que entre esses bandeirantes também haviam alguns espanhóis que ajudaram a penetrar no litoral, na direção oeste do Brasil, dando mais ou menos a forma geográfica que o Brasil tem hoje. Então, indiretamente, a Espanha interveio na formação do Brasil, porque deixou que os bandeirantes adentrassem, esse verbo mesmo, adentrar no território que pertencia à Castela, à Espanha. Ainda ficaram resquícios daquele período, por exemplo, na linguagem, em alguns nomes. Pelo que eu estava lendo aqui, tem nomes hoje que são daquela época, daquelas famílias, né, que ficaram daquela época, é isso? Exato. Vamos falar inicialmente de migração. A presença espanhola no Brasil, ela já era anterior à União Ibérica, mas evidentemente que com a União Ibérica podemos ter mais espanhóis vindo para cá, sobretudo de uma região chamada Galícia. Então, boa parte dos sobrenomes dos brasileiros de hoje em dia talvez não saibam que tem essa ascendência da Espanha proveniente da Galícia, uma região onde se fala atualmente, além do castelhano ou espanhol, eles falam um idioma também chamado galego. Eu não posso afirmar aqui com toda certeza que eles intervieram ou influenciaram. Seria para que o idioma influenciasse em outro, teria que ter uma proximidade muito grande e durante muito tempo. Então, é uma oportunidade para eu esclarecer que a maneira de falar do nordestino, quando fala ocho
80, barrer com a vassoura. A gente escuta muito isso aqui, né? Exato, então veio de um português antigo. Isso é bom que se esclareça. Robert Vann não está dizendo isso. Estou deixando bem claro que isso é de um português antigo que se conservou. Agora, no sul do Brasil, que já estava no final da União Ibérica, sim, a gente pode falar da influência, então. Exatamente, de espanholismo, né? Vou dar um exemplo, eu já estive algumas vezes no Rio Grande do Sul, eu consultei algumas fontes primárias, não só no falar, mas é claro, consultar algumas fontes primárias e perceber que eles falam usted, que eles falam mucho, às vezes falam bueno. Isso tudo então vem dessa cultura, né? Exato, e já foi um pouquinho já no final da União Ibérica, já com período, e é importante que se diga, da contribuição dos jesuítas. Os jesuítas, eles não representavam apenas a Espanha, claro, era uma ordem religiosa, mas ele foi fundado pelo Santo Inácio de Loyola, que era espanhol, e ele favoreceu muitos dos seus irmãos espanhóis, inclusive aqui hoje em Sergipe. Antes de haver a capitania de Sergipe del Rei, os dois primeiros jesuítas que vieram foram João Salônio e Gaspar Lourenço. Um deles era espanhol da Catalunha. Então já era presente os espanhóis no Brasil. Vamos falar então do lançamento do livro, né? Vamos lá. O lançamento do livro vai ser no dia 4 de setembro, a partir das 17h30, vai até as 9 horas, às 21 horas, no Museu da Gente Sergipana. É bom que se diga que ele já está reaberto, já está a todo vapor. E também haverá um momento, um debate, no dia 14 de setembro, na Bienal de Itabaiana, à tarde, no Shopping Peixoto. Então haverá esses dois momentos entre mim e os leitores, que no dia 4 de setembro, no Museu da Gente Sergipana. E com certeza é uma contribuição importante, tanto para quem se interessa por história e também acho até que professores, pesquisadores, todos devem beber aí dessa fonte, que eu creio que foi um trabalho bem apurado, né? Indubitavelmente. Então eu, como acadêmico, como professor e geógrafo, eu busquei fontes primárias, mas eu procurei fazer uma linguagem mais, vamos usar um termo clean, mais leve, para que essa informação chegasse até as pessoas. Curiosamente, se eu chegar e perguntar assim às pessoas, você já sabia que o Brasil já teve um domínio espanhol? Você já sabe o que é a União Ibérica? Não, e o que eu tenho a ver com isso? De repente, seu próprio sobrenome. Então a comunidade judaica veio para cá também, perseguido da Santa Inquisição, e muita gente pode ter uma ascendência hispânica e talvez não saiba. Talvez nem saiba, né? Sobrenomes como Menezes, Aragão, exatamente. Nós temos um colega aqui chamado Tiago Aragão que tem esse nome aí, talvez ele não saiba, né? E é por isso que, então aqui seria como ponto inicial, a pessoa encontra o seu sobrenome no livro, eu diria que umas 30 páginas só com sobrenomes, e aí a partir dessa pesquisa ele pode começar a enveredar por um caminho mais detalhado. É bom que se diga que não é porque ele se chama Aragão, ou então Menezes, ou Souza, que é da mesma linhagem. Agora, é claro que ele pode descobrir que os solares mais antigos vieram da Galícia, que foi o que eu mais encontrei. Eu vou explicar o que são esses solares. Esses solares seriam como as casas de famílias tradicionais, dos primeiros registros que se tem vieram da Galícia. Não quer dizer que não há uma linhagem portuguesa, mas os primeiros registros vieram, muitos deles da Galícia e de Castela, claro, uma das comunidades autônomas da Espanha. Então, inclusive, é uma certa utilidade aí no que eu estou fazendo. Porque, de repente, se você fizer a sua árvore genealógica e você descobrir que a sua ascendência é judaica e tiver um reconhecimento de uma comunidade judaica, você pode solicitar a sua nacionalidade espanhola pelo site da embaixada, e se chama Lei Sefardi. O que é o Sefardi? O sefardita é o judeu proveniente da Península Ibérica. Então, se você conseguir comprovar que tem essa ascendência e comprovar que sabe falar um pouco de espanhol através dos diplomas do Instituto Cervantes da Espanha, você pode solicitar nacionalidade espanhola. Olha que interessante. Traz isso aí no livro? Não sobre o site, mas ele fala sobre os sobrenomes e dá um pontapé inicial. Ah, que legal. Teria assunto para outro jornal, né? Porque eu inclusive, sei de uma história do que o Pinzon, né? O Vicente Pinzon foi o primeiro a descobrir o Brasil, né? Nossa, foi excelente. Pois é. Pode chamar de você, né? Pegou a fama, mas quem descobriu teria sido ele, inclusive em terras pernambucanas. E que se diga que é um momento em que eu falo sobre essa questão da primazia da chegada dos colonizadores. Não vou falar descobrimento, né? Porque seria como um achamento ou invasão, como se diga, mas os primeiros a chegarem assim, realmente temos digamos que, uns registros do Vicente Pinzon, e fica a dúvida se foi em Cabo de Santo Agostinho
ou se foi na ponta do Mucuripe, em Fortaleza. Há essa polêmica, mas já foi comprovado que o Vicente Pisson chegou antes, e há uma citação sobre isso no livro. E aí, claro, que eu falo também do Duarte Pacheco, que teria chegado aí 3 anos antes. Claro que eu não estendi muito, porque o Brasil Espanhol fala sobre a União Ibérica, e em algum momento ou outro eu falo dos espanhóis um pouco antes ou um pouco depois. E aí, certamente, a colonização aqui brasileira seria muito diferente, né, do que é hoje, se tivesse sido realmente os espanhóis aí dominados. Mas quem, né, se interessar mais, saber mais sobre isso, certamente vai encontrar no livro muita coisa interessante. Eu já fiquei com vontade de ler, que bom. Porque é um assunto muito instigante e muito curioso também. A gente agradece a sua participação, professor, aqui com a gente.